Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que esse vídeo pode ser um pouco ah, diferente do que o convencional, não tem nenhuma câmera aqui, mas é mais um informativo sobre a PET. Tá, tudo bem que já havia se alongado um ótimo tempo até dizerem, ó, é censura, ó, vai acontecer tal coisa. Que seja um ou que seja outro, aconteceu realmente. Foi vetado, não foi proibido o aplicativo X no país, foi vetado. E pareceu bastante uma contravenção, porque ele só tem multa. Então, em vez de ter prisão ou ah, veto de alguns direitos por cometer esse crime, é mais como se fosse uma infração. Você vai ter que pagar só multa. É tipo infração de trânsito. Ah, e basicamente está aqui a PET 12404 do Distrito Federal, que basicamente proíbe o X, o aplicativo do Elon Musk, que é ex-Brasil Internet LTDA. Pelas coisas que vocês já sabem que aconteceu, ele não colocou um representante aqui no Brasil e também dissolveu a representação aqui no Brasil. De uma certa forma, foi uma espécie de dissolução. Ele encerrou a atividade no Brasil e agora ele foi vetado. E foi feita uma intimação por essa decisão para que basicamente os aplicativos Apple, Google, Android, que é do Google, iOS, eu acho que também vai para outros, macOS e assim por diante, que bloqueiem as VPNs, o Virtual Private Network, que basicamente permite que você saia da escravidão. Tô brincando. Que você saia da internet da sua zona nacional e consiga migrar para outras zonas, tipo NordVPN e assim por diante. O ministro foi o Alexandre de Moraes e o relator que fez a relatoria. Aqui já não fala das partes, não é nessa parte aqui. Aqui fala só da VPN, que foi fixada uma multa diária de R$ 50.000. Um caso, eu acho que se aproxima uns 8.900, $8.800. Há pessoas, no caso, há pessoas naturais e há pessoas jurídicas, que são as empresas, que se utilizarem de subterfúgios tecnológicos, entre aspas, para manter o uso do X sem prejuízo de outras sanções no âmbito civil e criminal. Então tá, é como se fosse uma infração. Você não tá nem no âmbito civil nem no criminal, só que como ele está vetado, esse aplicativo ele está proibido em parte, é só como se fosse uma proibição de direitos. Você está proibido de frequentar tal lugar. Então a gente está proibido de frequentar esse aplicativo aqui do X. Se isso é certo ou errado, a gente sabe, cada um pensa do seu jeito. Para mim, claramente não é nada orgânico, porque foi uma decisão tomada de cima para baixo e não de baixo para cima, não começou de baixo para cima, que é da base da pirâmide até o topo. Uh, Basicamente, isso aqui a gente já sabe como funciona, R$ 50.000 de multa, uma pessoa... Censura! Caramba, eu falei a palavra. Uma pessoa que churrasca outra, pagam 2.000, 4.000 e sai livre. Agora alguém que usa subterfúgios tecnológicos tem que pagar R$ 50.000, legal. Isso aqui não é 50.000 para você manter o uso do X. Tipo, tá escrito aqui, manter o uso do X, só que como vai saber se o cara tá usando VPN para usar outra, para jogar um jogo, para baixar algum site, ou pelo menos não pegar vírus, e não tá usando o X? Como vai saber a diferença de um para outro? Também não dá para você monitorar. A gente sabe que a fiscalização no Brasil é extremamente ruim. A polícia, a polícia nesse país é boa. O pessoal fala que é ruim, mas a segurança, pelo menos pela presença do agente da lei, ela é boa. O problema é a escassez de fiscalização. Isso aqui já cai por terra porque não tem fiscalização. O senhor ministro vai lá, vai ficar olhando. Isso aqui
Esse aqui, que é conta brasileira, grande, só vai olhar as contas grandes. Então, a maioria das pessoas não vão ser afetadas. Eu espero. Assim eu espero. Espero não estar errado. E a outra parte que eu achei interessante é dos argumentos. Cadê o argumento do senhor Alexandre de Moraes? A gente não pode chamar de careca, né? O desprovido de residentes capilares. Os demais argumentos do Moraes para bloquear deveria estar entre aspas, porque tá bloqueado, não tá proibido. Incrivelmente, essas são duas coisas muito próximas que parecem muito, só que, não, tem uma lacuna na lei. Essa coisa de lacuna na lei é a coisa mais besta que existe. Se existe lacuna, não significa que pode ou que não pode. Significa que não deve. Isso deveria ser o moral e o correto. E de forma orgânica não aconteceria. Metade dessas coisas que estão acontecendo não aconteceriam se existissem legalistas e não intérpretes da lei. E intérprete parece muito coisa. Intérprete de mão. Eu já ia ser um pouco preconceituoso, que eu ia falar cigano. Mas bora continuar. No despacho, o magistrado alegou que a plataforma é utilizada para divulgação em massa de discursos de ódio e racistas, bem como para interferir nas eleições municipais deste ano. Então vai bloquear essa plataforma porque ela estava interferindo nas eleições municipais. Como ela pode coibir as pessoas a votar? Mas isso até propaganda de rádio faz. Então proíbe os rádios, proíbe a TV, proíbe tudo, porque isso aqui qualquer um é capaz de fazer. Interferir? Mas de que forma é interferência? Mas tá certo, tudo bem. Discurso de ódio racistas. Eu acho que tem moderação no Twitter para discurso racista. Não, Kanye West. Deixa pra lá. Dessa forma, conforme o ministro, a demora da rede social em se adequar às determinações judiciais aumentou o dano social, sendo assim necessária suspensão. Então tá, suspensão. Parece uma desculpa esfarrapada. Dano social. Primeiro que o juiz, ele é uma autoridade, tudo bem. Mas ele é uma autoridade da União, uma autoridade do governo. Que não é executivo, ele não é votado para estar lá. Ele não tem aquela forma orgânica de voto, que não é tão orgânico assim nesse país, não é tão integral. Mas segundo, se ele se mete na política e nessas coisas que não são constitucionais, ele está correndo um sério risco de virar um poder moderador. Porque parece, o poder moderador do imperador, do presidente, vira nessa coisa aqui do judiciário e corrompe, acaba corrompendo essa parte desse pilar da república, que nunca foi tão forte. Na determinação que venceu na quinta-feira, dia 29, há 2 dias atrás mesmo, Moraes determinou também que o X pagasse todas as multas que havia recebido, totalizando 18 milhões, algo que também não foi cumprido. A segunda coisa é que um juiz só é um papel. Um juiz só é a caneta e o papel e a pessoa. Não é mais nada. O juiz só é uma pessoa. O Alexandre de Moraes... não, esse aqui é o Elon Musk. O magistrado... ele só é uma pessoa, só é um ser humano comum. Ele não tem poder nenhum sem uma canetinha. Poder gigante dentro de uma lâmpada. Quem entendeu a referência vai entender. Mas não tem poder nenhum. Verifica-se a manutenção e a ampliação do instrumento do X, por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas. Tá falando da esquerdalha? Racistas, fascistas. Caramba, eu falei! Não, mas eu acho que eu posso falar. Eu falei o primeiro porque eu fiquei com medo. Caramba, é isso que tá massificando, né? Eu falei o bigodista de boa, sem peso na consciência. Quando eu cheguei aqui e falei, eu falei com aquele medo de ter percebido. Tá, discurso de ódio e antidemocrático.
O que é antidemocrático? Questionar é antidemocrático? Dúvida é antidemocrático? Tudo bem. Inclusive no período que antecede as eleições de 2024. Sim. Sim, esse aqui ele tá certo. Já tinha muito discurso, só que não era só de um lado, era um dos dois lados. Com um, claro, sendo mais extremista do que o outro. Então tá, foi suspenso, a gente tem essa boa notícia. Bora ver quanto tempo vai durar, quanto tempo eles vão conseguir aguentar. Deveria ter a foto do imperador aqui nessa nota de 200. Mas, bora ver até quanto vai. Até quando vai. Porque vai aumentar o descontentamento, vai fazer com que grupos que já são extremos se extremizem ainda mais. Os que estão no centro vão perder seus alicerces para se manter no centro. Ou seja, o centrão, adeus MBL. O centrão ele vai começar a se radicalizar também. E os grupos antigos, essa é a oportunidade para antigos pensamentos retornarem. Não desses aqui, ó. Ah, não. Desse do meio. Do meio é normal, infelizmente. Mas esses aqui que são os. Cringe, caramba, eu não gosto dessa palavra. Esses aqui que são os sodomitas. Ah, não, esse do meio também é sodomita. Todos esses aqui que são sodomitas, menos esse aqui, que ele é só estranho mesmo. Não faz sentido. Eles vêm para. Esse cara veio para um bem maior. Ele tá fazendo todo esse mal sem perceber que, além dele tá ferrando a carreira dele, que tudo bem, ele vai, talvez, se ele for aposentado, se ele for expulso, ele vai ser aposentado como aposentadoria compulsória, vai continuar bem aí o resto da vida. Mas dependendo como for a abordagem no futuro, isso cria um palanque, claro, para a direita, e retira a aprovação da esquerda. A esquerda mais ignorante, mais relutante, vai continuar ali. O pessoal que estava relutante entre escolher um lado e escolher outro, vai para um lado. O pessoal que fala, não, eu sou neutro, eu sou imparcial, eu estou acima disso tudo, vai cair. Esses aí vão ficar no passado, ninguém vai lembrar deles. Porque é o destino deles. E os que se posicionarem a favor de um Estado democrático, integral e orgânico, talvez consigam avançar. É claro que não da forma mais. Da forma antiga, que é essa forma mais democrática, através de uma eleição totalmente viável 2024, Venezuela. Talvez não seja dessa forma. Mas 2026, não sei se a gente vai chegar até lá. Mas essa é uma boa notícia. Por mais que seja ruim que uma rede social foi bloqueada, eu realmente não uso. Para mim poderia ter sido bloqueada todas para já aumentar o nível de insatisfação ao máximo. Mas os sentimentos aí estão aí. Isso aqui vai unir mais pessoas do que vai separar elas. Vai radicalizar, sim, mas é um ponto a se levar em consideração para melhorar essa nação. Mas é isso. Me diga aí o que é que vocês acham. Se eu falei muita besteira aqui, se eu não fiz sentido, eu vou explicar melhor aí nos comentários se vocês perguntarem qualquer coisa. E falou, tenham um ótimo dia, Deus abençoe vocês, Anauê.